Sim ou não? Oh, obrigada. Boa noite. Dá para melhorar? Boa noite. Ah, tá bom, melhorou, com licença. Bom, já fui chegando, já me deram o microfone para segurar na mão, né? Então, já estou eu falando. De antemão eu agradeço a atenção e a presença de todos. Isso demonstra o interesse de vocês em conhecer, em tirar dúvidas, ouvirem, falarem, darem sugestões. Estamos aqui para isso também. Eu confesso que, inicialmente, eu vim meio de enxerida, né? Quem estava na reunião do eleitoral, o Dr. João disse, eu vou. E eu disse, também vou. Bom, meu nome é Cristiane. Comecei contrário, né? Mas meu nome é Cristiane Padim, estou juíza em Alto Araguaia desde setembro do ano passado e estou tendo o privilégio de temporariamente responder pela Justiça Eleitoral, porque o doutor Piero não se faz presente temporariamente. A partir do dia 17 ele retorna às suas funções. E aproveitando essa situação, estou aqui para ficar ao lado do promotor eleitoral, também em substituição, e meu amigo pessoal, para dar apoio à sua fala. E, em razão disso, a estrela da noite hoje será o Dr. João, e, em razão disso, eu já passo a palavra para o promotor eleitoral e meu amigo. Você me empresta esse documento? Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los e informar que esse nosso encontro nada mais é do que uma troca de ideias com relação à campanha, como que deve desenrolar esses atos eleitorais, né, de propaganda, como que nós vamos abordar a população, o que é permitido, o que é vedado, né, e os senhores já estão praticamente escolados nisso aí, porque saíram de uma campanha recente, né, tivemos alguns problemas que eu acredito não são objeto dessa nossa conversa hoje, porque houve decisão judicial proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e que deve ser cumprida, independentemente de alguém concordar ou não concordar. Nós precisamos de atender uma determinação judicial. Determinação judicial a gente não discute, a não ser quando é possível essa discussão, mas é em termos de discussão jurídica dentro do processo. Está aqui os profissionais do direito, o doutor, além do doutor Irã Negrão, temos mais alguém aqui do direito? Advogado? Não, mas está aí o doutor Irã e a doutora Cristiane, que não me deixam mentir. Então, uma coisa que nós não vamos tratar aqui, nós estamos tratando da eleição suplementar que vai se realizar em Alto Taquari. O que o Ministério Público imagina que seria interessante para o município, nós temos aí com 6 meses, nós já trocamos de gestor quantas vezes, prefeito? Duas vezes, né? Então nós tivemos aí uma solução de continuidade. Isso, para um processo democrático, não é algo de se esperar, principalmente para os envolvidos. E os envolvidos são os munícipes de Alto Taquari, né?
Então, o que a gente precisa de fazer é resolver isso de maneira democrática. Então, o tribunal mandou que se fizesse uma nova eleição, façamos essa eleição, mas façamos jus a uma eleição que o povo de Alto Taquari mereça. Porque viver numa instabilidade que até agora houve na condução da administração municipal, traz uma insegurança para a população, as prioridades. E eu falo daquele porque nós temos 3 candidatos homens, né, com seus respectivos vices. Então a população espera isso da classe política, né? Vamos pedir o voto. Eu me lembro nas discussões anteriores, quando nós nos encontramos para falar sobre propaganda, sobre abuso de poder econômico, né, abuso do poder religioso, abuso do poder político, a gente demonstrava essa necessidade de parar com esse tipo de prática. Nós estávamos, eu acredito que não foi numa outra tribuna e numa outra localidade, quando as pessoas disseram: a noite aqui no dia da eleição, a noite que antecede o dia da eleição, doutor, é uma troca de dinheiro por possível voto no futuro. Então, isso mancha a história democrática de um município. Eu acho que as pessoas elas precisam de ser convencidas por ideias, por propostas que tragam melhorias para a municipalidade, para as pessoas, para os cidadãos aqui que residem na localidade, e não esse tipo de barganha, de troca. O recurso ficou parco. Eu não sei qual que é a sua intenção, Vanderlei, de gastar. Você já tem mais ou menos uma ideia do que vai gastar? Sim, mas pretende gastar isso tudo? Uhum. Entendi, mas você pretende fazer uma campanha mais cara ou mais barata que a outra? O Fábio, como é que você está pensando, Fábio? Já tem uma ideia, mais ou menos? Não tem nada estimado ainda? Como é uma candidatura nova, não dá para comparar com a anterior, né? E temos o doutor Mauro, ele não está, mas o vice, não, o vice não é do doutor Mauro, o vice é o Juliano, né? Leandro, desculpa. Tem alguém aqui que representa o doutor Mauro? Da candidatura do doutor Mauro? Ah, tem. Vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto que vão gastar? Então é mais ou menos essa média aí a média do Laírto na eleição passada foi quanto da candidatura, Fábio? Mas foi em 100 e poucos mil também? Tá. 180 mil? Então, assim, imagina, né? Num curto espaço de tempo, ter que desembolsar aí praticamente o dobro, né? Porque, pelo que eu estou observando, vocês vão gastar mais ou menos o que gastou. Mas acaba gastando aí, porque fala, não, agora é a minha chance de vencer, não é? Então eu vou trabalhar. E para trabalhar você precisa de dinheiro. E vocês foram privilegiados porque acabaram sendo agraciados com um valor maior do que o município de Alto Araguaia. Então o negócio vai. Agora, o que a gente pede é para isso, para evitar, assim, eu vou já discutir na semana que vem com a polícia, da mesma forma como nós fizemos na eleição passada.
Porém, quem vai estar na condução pelo Ministério Público vai ser o doutor Rodrigo, e na condução do Poder Judiciário vai ser o doutor Piero. Mas a gente já vai adotar providências para conversar com o policiamento para tentar coibir esse tipo de prática, né? E que eu pediria aos senhores encarecidamente que convença. Eu sei que às vezes não parte da ideia da organização, às vezes são os cabos eleitorais que decidem fazer alguma coisa, né? Mas convençam eles a não promover esse tipo de prática para facilitar, para a gente não macular. Eu me lembro quando eu reunia, e a doutora Cristiane esteve hoje no município de Araguainha, conhecendo o município de Araguainha. Quando eu conversava com as pessoas dali, eu dizia, sobre a eleição, eu dizia, não vamos manchar o município de Araguainha, que ele já está estampado nos noticiários nacionais como o menor colégio eleitoral do Brasil. Então não vamos manchar o município como o menor colégio eleitoral que tenha um processo de corrupção nas suas eleições. Então, pelo amor de Deus, né, vamos pensar nisso para a gente não ter esse tipo de problema. Então eu pediria inicialmente aos senhores que obedecessem isso. Nós temos 3 candidatos com 3 propostas, com o grupo que cada qual traz consigo, e vamos fiscalizar um ao outro e vamos tentar trazer uma visão diferente dessa eleição, para que essa eleição não contamine, às vezes, os senhores com aquele vírus que normalmente as eleições municipais acaba contaminando todos os munícipes de todos os entes da federação, porque mexe mesmo a eleição municipal, ela é bonita, as pessoas tomam partido, colocam adesivo e discutem na rua, às vezes até deixam de se falar, coisa diferente numa eleição estadual, numa eleição nacional, né, que não mexe tanto com os ânimos das pessoas. É mais uma questão ideológica, mas hoje em dia, em virtude da direitização e da esquerdização, todo mundo é ligado ao PSDB ou todo mundo é ligado ao PT e àqueles que eles acabam fazendo os seus acordos, né? Mas, então, o que o Ministério Público tem a pedir é esse respeito às normas de regência. Cuidado com a contratação. Os senhores já tiveram aí, alguns tiveram experiências no julgamento das contas, alguns tiveram experiências negativas, que tiveram contas até julgadas reprovadas pela Justiça Eleitoral. Nós temos um cruzamento de dados, já foi falado várias vezes sobre a questão do gasto. Então, não vamos abusar com isso. Os gestores municipais, os gestores do município, têm que tomar cuidado para não favorecer esse ou aquele grupo, e aqueles que se sentirem discriminados em relação ou às vezes percebendo claramente que o executivo está favorecendo um candidato X ou Y, através de denúncias que tenham elementos probatórios, trazer ao conhecimento. Mas eu acredito que com esse espírito de realizar uma eleição digna da população de Alto Taquari, as pessoas não vão fazer isso lá na gestão municipal. Vamos fazer respeito aí à legislação e à decisão judicial e tocar essa eleição de maneira tranquila. Eu não sei como é que vocês estão pensando em relação a comícios. Já decidiram mais ou menos os comícios, sabem que tem que fazer a comunicação prévia. Então, até para garantir a utilização, não é uma autorização, mas uma preferência àquele que comunicar primeiro, tomar cuidado com relação a a questão das carreatas, do tempo de propaganda através da aparelhagem de som, os adesivos, eu não sei, todo mundo já está
usando adesivos nos veículos, tomar cuidado para não ultrapassar aquelas medidas que foram regulamentadas através da legislação, obedecendo ali aquele adesivo na traseira microperfurado, com aqueles menores na lateral, não unindo eles, não transformando adesivos em outdoor, né, não pleiteando algo em troca do voto, oferecendo algo em troca do voto. Vamos ter a consciência de fiscalizar e não ser aquele fiscal policialesco ao invés de pedir voto, ficar correndo atrás do outro, né? Tem muito isso, assim. Vamos tentar fazer uma campanha propositiva. Eu acho que assim a gente obtém um resultado melhor. E a questão dos prazos, os senhores têm aí uma regulamentação específica para essa eleição. Os comícios até o dia 29/6, né, por meio de alto-falantes, das 8 só até as 22 horas, que os senhores já estão carecas de saber, próximos a escolas, a hospital, a postos de saúde, a igrejas. Então, abaixar o volume. Nós tivemos alguns desrespeitos dessa natureza na eleição em Alto Araguaia, complicado, principalmente no hospital. Então, pedir para aquelas pessoas que forem contratadas para observar isso, porque é um período curto, é óbvio que atrapalha um pouco esse tipo de propaganda, mas assim, ficar todo mundo fazendo propaganda na porta de hospital, na porta de escola, isso não é legal. No dia da eleição específico, gente, aqui foi bacana, ninguém fez desova de material de resto de campanha no local de votação. Então vamos obedecer isso. A cidade limpa é tão bacana, acaba a eleição, ganha aquele que teve mais voto, ponto. Acabou a eleição, vamos esperar a posse e vida que segue. Aquele grupo que for apoiar bem, segue com a liderança, aquele que não for apoiar, segue para a oposição dentro da legislação, sem qualquer tipo de problema. Vocês sabem onde podem e onde não podem afixar esses adesivos, as bandeiras. Eu não sei, o ano passado, a eleição passada, vocês não utilizaram bandeiras, utilizaram? Utilizaram? Vocês já sabem lá como é que é o entendimento, que a bandeira ela não pode fazer, ela não tem uma dimensão específica, mas ela por si só ela não pode atrapalhar o fluxo das pessoas na via pública, né? Então, se você fizer um troço que é um monstro, pode caracterizar talvez uma imagem de outdoor e pode também causar um tumulto na trafegabilidade urbana. Então, isso vai ser observado. Os adesivos têm a metragem aí, aquele 40x50, meio metro, aquelas questões que nós não vamos nos ater aqui. Fazer aqueles tipo um emaranhado assim de adesivos, isso também não é permitido. Isso é poder de polícia que cabe. Eu vi na eleição em Alto Araguaia também um negócio que não é muito bacana. O pessoal foi para a zona rural e aí tinha umas pedras lá, assim, faz parte do meio ambiente. Aí o cara vai lá e coloca o número do candidato, né? Eu, por exemplo, eu não votaria num candidato que colocasse seu número lá numa pedra bacana, na zona rural, lugar bonito lá, e você vai lá com um vermelhão lá, ou um azulzão, ou sei lá, outra cor qualquer, pintado lá o número do candidato, né? Já vai para a zona rural, leva o material de campanha, não vamos poluir mais, porque aquilo ali vai ficar, então para tirar aquilo é produto químico, é uma merda aquilo.
Tem as publicações na internet, né? Então, através de e-mails, essas coisas, de mensagens por celular, pode fazer esses pedidos tranquilamente, e tem entendimento de que isso pode ser feito até no próprio dia da eleição, né? Esse pedido através de mensagens, através de celular. Então, tomar cuidado o município, a gestão. Quem que está na gestão, quem que está na condução da gestão aqui municipal? Ivan Borba, né? Então, prestar atenção, o pessoal da administração e vocês ajudarem a fiscalizar na publicidade dos atos do executivo. Se esses atos não são tendenciosos a favorecer A ou B, porque isso pode ter um abuso do poder político, né? Então, checar essa situação para não haver qualquer tipo de favorecimento. Agora, é óbvio que o município tem que funcionar, né, gente? Então, o município, ele não... isso aqui está fazendo porque vai favorecer o A ou o B. Não, o município tem que prestar o seu serviço público, né? Agora, é óbvio que ele não vai pegar aqui uma gama de demanda que um candidato X ou Y ou Z requeira a ele e adotar aquilo como uma política para favorecer claramente o candidato A, B ou C, né? E isso é perfeitamente possível de se perceber, não é difícil. Então, dá para a gente fiscalizar isso tranquilamente. Eu me lembro de um prefeito da nossa região aqui, que falou para mim, falou assim, não, eu vou para o Festival X, ou eu vou para a Festa Y, e lá eu compro 100 fichas de cerveja. E aí eu tomo umas 3, 4, 5 cervejas e tal. Eu falei, e o resto? Não, o resto eu dou para o povo que passa e pede e tal, eu dou para... Gente, assim, eu sei, né? O povo faz isso, né? Uma vez eu lembro que eu fui lá em Araputanga com um vereador lá, um japa. Aí o cara era uma figura, ele estava no legislativo há uns 6, 7 mandatos, velhão da política lá. Aí eu fui com ele lá na roça para ver um problema de natureza ambiental. Aí ele chegou num botequinho desses que tem uma mesinha de sinuca, o povo jogando, tomando uma pinga, tomando um negócio lá e tal. E tinha um caboclo lá sem tomar nada, e ele ofereceu, falou, não, isso aqui é isso próximo da eleição lá já, o processo eleitoral já estava em curso. E ele pagando, sabe assim, é uma tendência que aí acontece uma coisa que a gente vê no Jornal Nacional, no Fantástico, de um ato de corrupção, e a gente fala assim, aquele filho da puta está acabando com o nosso dinheiro. Mas isso vem de um exemplo lá que acontece na ficha da cerveja, na tentativa de pagar alguma coisa para o outro. Por quê? Porque aquilo não tem outra finalidade a não ser a barganha, a troca. Isso é irregular. O gestor, ele entra na administração pública para prestar um serviço público à população e se ele tem posse, ele não vai pensar na remuneração que ele vai receber dos cofres públicos, ele vai pensar em altruísmo, ele vai pensar em fazer uma administração bacana. Mas o cara que entra também para fazer filha da putagem, o cara vai fazer filha da putagem e é complicado. Aí tem um monte de órgãos de controle que vai em cima, e aí quem perde é a população. Quem perde sempre é a população. Aí um grupo X acaba desfazendo um trabalho bacana que o município já vem fazendo ao longo desses vários anos de sua criação. O showmício, nem pensar, né, gente? Ano passado, na eleição passada em Alto Araguaia, eu tive problema dessa natureza. Não com showmício, mas o povo levava banda de pagode. Não pode, né, gente? Isso é um atrativo. Quer dizer, o que a legislação quis fazer quando ela acabou com o showmício? É acabar com o atrativo. O povo ia para os showmícios antigamente, na minha época, quando a gente começa a falar da minha época, né, Jota? É porque a gente já está ficando velho, né?
Então, na minha época de campanha política, que era liberado tudo, as pessoas iam no showmício, era com o Zezé de Camargo e Luciano, era com o Leandro Leonardo, era com esse povo. Aí o povo ia para o show e o pau torava. Aí não era só o prefeito que estava com 100 fichas de cerveja, não. Era o candidato a prefeito e a tropa toda. E aí a festa era toda sob o efeito de álcool e todo mundo loucaço lá assistindo o showmício. Mas estava assistindo o showmício? Estava nada. A hora que o cara chegava lá e pá, vou botar nele, vou botar nele, vou botar nele. É atração. Né? A atração agora é por propostas, então não podemos chamar nenhum. Tem uma possibilidade de você colocar os jingles e tal, através de som, mas não táxi, esses veículo público, veículo que presta serviço público, está terceirizado, prestando serviço, por exemplo, para puxar moleque na escola, não pode. Tá? Aí tem qualquer tipo de oferecimento, né? Antigamente podia, você lembra da fase de oferecer caneta, esses brindes, né? Hoje não pode fazer mais nada. Você não pode dar brinde, você não pode dar brinde para ninguém. Ninguém pode se sentir de uma certa forma, eu não digo coagido, mas pelo menos incentivado a pensar que aquilo que ele está recebendo teria que ter algo em troca. E esse algo em troca no processo eleitoral é o voto. Né? Camisetas, chaveiros. Teve uma eleição que não me lembro qual foi o município. Acho que foi em Alto Araguaia também. Em Alto Araguaia aconteceu um monte de coisa interessante. Um grupo lá disse que no dia da eleição ia colocar a camiseta da mesma cor. E ia sair o grupo. Eu falei assim, gente, eles vão estar infringindo a legislação, não pode. Ah, mas todo mundo no ato individual, mas esse ato foi orquestrado. A legislação ela permite que a pessoa exerça seu direito de cidadania. Por exemplo, eu vou sair com um adesivo do candidato X. Eu ponho um adesivão do candidato X aqui, tranquilo. Né? Eu faço uma camiseta que não tem nada a ver com... Tudo bem, estou assim, meu direito de liberdade de expressão. Agora, todo mundo faz isso? Não dá? Gente, você tem posto de gasolina, né? Então, esse posto de gasolina é um trabalho desgramado, esse negócio. Que vira uma encrenca, o povo fala, não, porque o povo está indo lá para pegar combustível, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Alto Araguaia também teve um procedimento dessa natureza. Fizemos lá, foi um procedimento custoso, deu trabalho, a equipe lá foi fazer fiscalização, teve um negócio de cesta básica. Então, essas coisas só dá desgaste, só traz desgastes. Né? E não é bacana isso. Então, vamos tomar cuidado com essa situação de... Né? Regulamento através você pode fornecer, por exemplo, uma quantia, o Tribunal Superior Eleitoral já dispôs a respeito disso. Você paga, por exemplo, vai fazer uma carreata, assim, qual que é a distância da carreata? Não, é 10 km, 20 km, dá 10 conto para o caboclo abastecer no vale, mas contabiliza isso. Contabiliza isso na despesa de campanha, né? Do contrário, fica aquele troço, né? Estou recebendo algo em troca. Esse detalhe especificamente eu não sei quanto à contabilização, mas eu sei que o Tribunal Superior admitiu como sendo válido esse tipo de gasto, desde que não tenha uma vantagem. Por exemplo, qual foi o exemplo que eles trouxeram no acórdão? Que seria, o caboclo vai fazer uma carreata aqui no município, você andar o município todo, você vai andar quantos quilômetros? 5 quilômetros. Aí você vai dar 100 conto para o cara. O cara vai pegar o tancão do bicho, encher, vai ficar andando 2 semanas, curtindo. Aí ele vai na outra, põe mais 100. Não, aí não. Entendeu dessa forma. Agora a contabilização, Marco Aurélio, você me apertou porque essa questão já é mais
técnica e eu não saberia te informar a respeito disso. Mas é possível esse entendimento do tribunal. Tem aqui, no dia da eleição, especificamente, a boca de urna proibido, propaganda, partidos, qualquer tipo de propaganda, aglomeração de gente com vestimenta parecida, transporte de eleitores é o mais fodão que tem, esse da prisão em flagrante. No dia da eleição, se pegar transportando, gente, não tem as rotas já definidas? Já foi definido, Cris, a rota da... Teve? Ainda não, né? Então, vai ter reunião. Então, se alguém está insatisfeito, é porque a justificativa quando é preso, o Divino já deve ter passado por isso aí, a Cris também, a doutora Cris também já deve ter passado por isso, a justificativa é assim, não, porque o transporte não ia lá. Mas você teve a oportunidade de se manifestar no momento da reunião para definir a linha do transporte. Então, para lá, né? Então não justifica, né? Mora lá na chácara lá 5 pessoas. Pega o carro, vem as 5 pessoas, mano. Você não vai sair também aí, eu vou estar aqui com o carro, não, eu vou lá na casa da minha tia, faz 1 ano que não vê a tia, mas vai lá buscar ela para voltar, né? Então não é o e é crime com pena de reclusão. A pessoa é presa, desculpa, em flagrante, né? E gente, comprar voto não dá, né? Eu investiguei alguns procedimentos de muro, construção de muro, compra de saco de cimento. Eu falei assim, gente, aonde que a gente está? A gente está no século XXI, ainda escutando esse tipo de coisa, assim, sabe? Não, eu vou... E o pior é que o eleitor, ele cobra, assim. Como as eleições micharam com relação aos gastos, eu cansei de ouvir de políticos dizendo o seguinte, não, nós estamos aqui agora colocando a culpa todinha no Poder Judiciário e no Ministério Público. Não tem jeito não, porque o povo vem pedindo na nossa porta. Eu quero um botijão de gás, eu quero uma lata de tinta. Então, isso parte, às vezes, do próprio cidadão. Então, que mentalidade que esse cidadão tem para esperar um governo democrático, né? Do ponto de vista não do exercício, mas do ingresso no cargo, né? Porque já para ingressar já ingressou viciado e aí não dá. Então eu vou passar a palavra aqui para a Cris, para a doutora Cristiane, para ela fazer as suas considerações e depois a gente abre aí para a gente bater um papo, se quiserem trocar uma ideia, perguntarem algumas coisas, esclarecer, de repente definir em um acordo tácito alguma coisa que da vez passada os senhores mais ou menos que acordaram, né, para não exceder aqui ou ali, mas tudo de forma verbal, porque acaba que não tem muita executoriedade a gente firmar um documento limitando, porque a legislação já está limitando um monte. Se a gente firmar documento limitando mais ainda, aí acaba que daqui a pouco você não tem como chegar no eleitor, né? Então eu vou passar para a doutora Cristiane e depois a gente abre aí para as pessoas se manifestarem. Parabéns, João. Acredito que foi bastante esclarecedor e também tenho a crença de que... Antes eu vou fazer uma pergunta. A maioria de vocês fizeram parte de alguma forma das eleições de outubro? Sim? Ok. Então eu, mais uma vez, firmo a minha crença que vocês já conhecem as regras, que já agiram em conformidade com as mesmas. E, por exemplo, esses exemplos que o Dr. João trouxe são elucidativos porque
Nós temos algo que se chama hábito. Fazemos, repetimos tantas vezes que continuamos fazendo. Às vezes, igual esse exemplo da ficha, né? Eu não sou candidata, mas estou em um determinado lugar e alguém me pede algo. Eu vou comprar e entregar, não como candidata, mas como cidadã, e muito menos como juíza. Mas como cidadã, não, pode deixar, vou pagar para você hoje, vou te dar uma ficha aqui de cerveja, a gente está bebendo junto. O que acontece no meio político? Cuidado. Cuidado, porque às vezes nem há um interesse de quem está pagando a cerveja, como, de repente, o mocinho das 100 fichas de cerveja. Mas há um interesse, ou há a crença de quem está recebendo isso, que aquilo é em troca do voto. Porque o que uma pessoa que eu dou uma cerveja pode me dar em troca? Eu, Cristiane, cidadã, ou mesmo juíza. O que essa pessoa pode me dar em troca? Vocês conseguem imaginar? Se eu sou candidata, o que essa pessoa pode me dar em troca? O voto. Às vezes eu posso nem estar interessado no voto. Fiz um ato ali normal, entre aspas, só que sou candidata. Então, muito cuidado, muito cuidado. Vocês que estão no meio político, está na época de propaganda eleitoral, tenham muito cuidado, porque às vezes um deslize deste tamanhozinho, ou uma desatenção em decorrência dos nossos hábitos, pode levar a uma situação mais grave. Porque, afinal de contas, essa é a época em que uns fiscalizam os outros, certo? Sim ou não? Os holofotes estão todos voltados. É uma época boa também. Né? A época que o coração acelera, né? Que os ânimos não ficam tão calmos. É uma época boa também. É a nossa festa democrática. Quantos e quantos já morreram para que a gente conseguisse chegar a esse patamar? Quantos direitos já não foram respeitados? Eu li algo esses dias, até se estivesse aqui, lembra que eu, no meio da audiência, lendo lá. Escuta, João, vou ler. Né? Era algo mais ou menos nesse sentido, que os nossos direitos são muito caros, são muito ricos, porque foram conquistados a duras penas. Guilhotinas, é de uma juíza esse texto. Muita gente foi guilhotinado, foi para a guilhotina, em nome da liberdade, em nome da democracia. Então, por isso, é importante agirmos com cautela. Hoje estamos aqui, cada um em um papel diferenciado e unidos, numa engrenagem chamada democracia. Uns fiscalizando os outros, sim, também. Nós vivemos em sociedade. O juiz é fiscalizado, o promotor é fiscalizado, o executivo, o legislativo e toda a equipe de cada instituição. E assim deve ser, para que a gente alcance o equilíbrio. Eu desejo de coração a vocês uma excelente eleição, um ótimo trabalho. Cumpram a legislação. Tiverem dúvidas, perguntem. Hoje a gente tem também uma ferramenta muito boa, que se chama-se Google também. Eu tenho certeza que todos vocês têm assessoria jurídica. Tem o cartório eleitoral que está à disposição. Tem o Dr. João, essa pessoa que está sempre aberta, numa conversa muito clara, muito didática, pelo menos é isso que eu percebo, essa forma simples de se chegar, de conversar, uma pessoa acessível ou não. Sim ou não? Está fraco, João. Sim ou não? Não estou falando que ele não é bravo, estou falando que ele é acessível. Aproveitem, gente, a equipe que está à disposição, tá? Desejo sucesso a todos vocês. E posso encerrar já? Você quer falar mais alguma coisa? Tá. Então, gente, muito obrigada
por enquanto, pela atenção de vocês, e está aberto o microfone para quem quiser fazer algum comentário, alguma sugestão ou alguma indagação. Eu agradeço, Marco Aurélio, mas eu me sinto lisonjeado com esse tipo de colocação, porque isso reforça a tese que eu falei hoje lá na Unemat. Hoje pela manhã a doutora Cristiane me antecedeu. A senhora deu a palestra lá na segunda ou na terça à noite. E hoje eu falava para os alunos lá que o exercício da função que eu desempenho tem que ser com paixão. Se você não exerce com paixão, você não consegue realizações. E eu acredito que tenha passado por aqui, assim como outros valorosos colegas, mas às vezes pela forma de atuação, cada qual tem a sua maneira de atuar, a sua forma de lidar com a população. Antigamente, o Ministério Público tinha uma visão meio que carrancuda, né? As pessoas não se aproximavam. Isso tem que mudar. Então, às vezes, deve ter sido isso que criou uma empatia com os senhores. Eu agradeço imensamente, Marco Aurélio. E aí já passo novamente aí para alguém, se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se há alguma dúvida, como que vai, se tem uma denúncia, se sabe de algum... Pois não. Então, a propaganda institucional, não há qualquer vedação nesse sentido. Vamos admitir que você precise aí conclamar a população a fazer uma limpeza dos seus terrenos em virtude de uma possível proliferação do mosquito Aedes aegypti. Isso você vai fazer. O que não se pode é proceder com gastos a mais com esse tipo de publicidade e que tenha um efeito direcionador para essa ou aquela candidatura. Então, nesse ponto, eu aconselho a você ter muita cautela nos atos que serão publicados. Dá para se fazer, inclusive, uma média daquilo que vinha sendo objeto de publicação. É óbvio que aqueles atos necessários de publicação,
como os atos, os avisos de edital de licitação, aqueles atos que necessitam de ganhar publicidade através dos veículos de comunicação, esses têm que se dar de forma normal e contínua, tranquila. O que não se pode fazer é esse gasto a mais, que vai se levar em consideração para ver se está havendo um abuso do poder político nessa situação, e também os veículos de comunicação. Aqui tem o Marco Aurélio, o Jota, tem eu esqueci o nome, Mário, o Mário, quem mais da imprensa? Então, Denilson, Clenilson. Então, os senhores também têm que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? Às vezes, porque veículo de comunicação é um instituto hoje que dá poder para um grupo e tal. Você está ali lidando, você está entrando na casa das pessoas 24 horas. Né? Então, tomar cuidado com essa situação também para não ferir, porque, gente, isso fica gravado, né? Vocês são concessionários aí, vocês sabem muito bem que tem uma legislação que tem que obedecer, então a gente pode constatar isso de maneira fácil, né? Então, cuidado, toma um caldo de galinha quando você for pensar em publicar alguma coisa que tenha dúvida. A doutora Cristiana, ela me ensinou uma técnica para declaração de suspeição na condução de um processo. Esses dias chegou um processo lá para ela e ela se declarou suspeita em virtude de conhecer a pessoa. Ela falou assim: João, eu peguei o processo, aí eu fiquei pensando demais, sabe? Então, assim, sobre a consequência daquele ato. Então, ela falou assim: não, eu já estou contaminada, então eu vou me declarar suspeito. Então, na sua dúvida, não publique. Tá? A não ser que você seja respaldado por alguma assessoria jurídica que vai te orientar a fazer isso. Eu não posso lhe orientar agora como que você vai agir, porque o Ministério Público não é órgão de consultoria jurídica. Mas quem está apto a fazer isso é a assessoria do município, a assessoria jurídica, a procuradoria, para explicar como que se daria isso aí. Tem mais alguma coisa? Não, então, isso é aquilo que eu falei para vocês na eleição passada. Isso a gente pode controlar, porque assim, vocês vão verificar os veículos que foram contratados. Né? Vai lá, por exemplo, o carro de vocês está lá. Vocês têm quatro veículos volantes aí para propaganda volante. Aí vem uma outra candidatura com 20. E na hora da prestação de contas? Porque esse dinheiro, essa despesa não é barata. É barata com carro de som? Não é barata, é barata? Então não é tão, sei lá, eu não sei o que vocês priorizam. Mas se percebeu que um está excedendo, isso a gente pode pegar o excesso no gasto de campanha e fazer no caixa 2. Eu expliquei que nesse ponto eu seria... Vamos admitir que está claro e evidente que a candidatura X está com 20 casos eleitorais. Na hora da prestação de contas consta lá que o cara está com três veículos. E aí eu tenho elementos aí. Não, ele está rodando com 20 lá. Tal. Eu posso pedir informações. Agora, existe alguma disposição? Vocês querem fazer algum tipo... Porque assim, são 3 candidaturas. Se colocar aqui um monte de carro o tempo inteiro zoando aqui, o povo vai enlouquecer, né? Não, aí acordo é aquilo que eu falei, assim, o acordo, não tem jeito de fazer o acordo escrito, não tem como, porque eu já caí na besteira de fazer um negócio desse, e aí fiquei praticamente desmoralizado, porque não tem executoriedade, a lei não limita. A lei não limita, assim. É óbvio que tem aqueles gastos lá com cabo eleitoral, que fica limitado aquele percentual lá, que tem tudo na resolução, que a gente não vai tratar aqui agora com minudência. Mas, por exemplo, se está óbvio que na rua está acontecendo uma coisa, e ele está contabilizando outra, teve caixa 2.
Isso pode gerar o quê? Pode gerar uma cassação, pode gerar um problema sério aí para o candidato e, às vezes, ter outro problema dessa natureza que nós tivemos aí, de ter que ter uma intervenção do Poder Judiciário determinando a realização de uma nova eleição. Tem mais alguma questão, né? Pois não. Pois é, mas o senhor não se licenciou? Você se licenciou, não? Não precisou? Ah, é? Ah, que bacana, então. Se você vem para cá para exercer o seu papel de vereador e não há necessidade de afastamento, você vai exercer o seu papel. O que não pode, vamos só, a orientação que eu dei para aqueles que concorreram no pleito anterior. Perguntaram, está sendo transmitido toda, a de vocês aqui é a segunda? Tá, vamos admitir, as quintas-feiras. Toda quinta-feira há a transmissão? Há a transmissão. Agora, você não vai chegar aqui como vereador e falar assim, olha, nós estamos aqui hoje e tal, para aprovar isso aqui, tal, mas a candidatura, você não pode fazer um ato que caracteriza uma propaganda política nesse. Você vai exercer a sua função enquanto legislador. Isso você pode fazer perfeitamente. Essa ignorância, às vezes, que a gente tem em relação a essas questões técnicas, é porque a gente avalia normalmente num checklist na época do registro de candidatura. Então, são aqueles critérios objetivos e a gente até esquece essa questão do vereador poder concorrer sem o afastamento, né? Então, desde que não seja caracterizada essa hipótese de você estar utilizando da tribuna aqui para tentar veicular uma propaganda eleitoral, é perfeitamente possível o exercício da sua função. A legislação é clara. Não afasta. O presidente da República, ele está lá concorrendo. Quer dizer, ele vai utilizar o avião da presidência para ir fazer um encontro em uma cidade qualquer. Aí não pode fazer isso. O presidente ainda até pode, porque ele pode depois contabilizar isso e restituir a União, porque é uma prerrogativa do presidente utilizar esses veículos e tal, mas aí ele contabiliza para arcar com aquele custo contabilizando na sua campanha, né? Tem mais alguma questão? Acho que está bacana, né? Gente, até o dia 21, eu vou estar à frente do Ministério Público Eleitoral. Se precisarem de qualquer coisa, eu só peço aos senhores que evitem ligar, porque assim, eu não estou tendo tempo de atender ligações, porque está muito assoberbado. Então, estou acumulando um monte de coisas e tendo que viajar. Amanhã mesmo eu estou indo para Cuiabá. Semana que vem tem outra viagem. Então, se tiverem algum questionamento, não em termos de orientação, mas questionamento sobre a funcionalidade, algumas coisas, a gente pode discutir isso perfeitamente. Ok? Muito obrigado a todos. Tomara que Alto Taquari, no dia 2 de julho, conheça o seu novo prefeito e que a vontade da população seja devidamente respeitada. Muito obrigado.